tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2014, é uma sexta-feira. Nosso verbete de número 2898. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 11 máximos. O tema de hoje é Educação Psicomotora, da especialidade Somatologia. Ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Alzira Gessing. A professora Alzira é professora de ensino médio e fundamental, fisioterapeuta, especialista em interdisciplinaridade, brasileira natural de São Lugero, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde setembro de 96 e docente da Conscienciologia desde maio de 2004. E ela é tenepsista desde fevereiro de 2001. Em definologia, a educação psicomotora é o meio pedagógico ou a metodologia de ensino-aprendizagem fundamentada no emprego do corpo em movimento para o desenvolvimento das capacidades sensoriais, perceptivas e motoras da consciência, homem ou mulher, de maneira integral e harmoniosa, visando a melhoria da auto-organização consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da educação psicomotora, o holopensene pessoal da psicomotricidade, o holopensene pessoal da reeducação psicomotora. Na fatologia, o movimento corporal enquanto método pedagógico de harmonização do indivíduo com o mundo interno e externo. O sujeito em relação com o tempo, o espaço e o outro. A maturidade do sistema nervoso propiciando a integração das funções motoras e psíquicas. O desenvolvimento global a partir do aspecto físico-motor. A cultura familiar inibindo e ou contribuindo com o conhecimento quanto às potencialidades, habilidades e capacidades psicomotoras pessoais. A avaliação psicomotora auxiliando na detecção de problemas corporais dificultadores de aprendizagem. O esforço necessário para o autoconhecimento do próprio corpo humano. A autorreeducação psicomotora a cada nova vida intrafísica. A eficácia da autoapreensibilidade intelectiva. A manutenção prioritária da autolucidez psicomotriz. A gente chama atenção que a fatologia tem 31 linhas, configurando então um máximo no verbete. E na parafatologia nós destacamos a assimilação energética simpática, assim, favorecendo o aprendizado psicomotriz, a criança esponja parapsíquica, sofrendo influências do ambiente escolar, inibidora de livre expressão corporal e consciencial. A autoparaperceptibilidade enquanto instrumento pedagógico de interassistencialidade. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos algumas listagens feitas pela verbetógrafa. Então, tem a intrafisicologia, na qual ela apresenta 3 condições consideradas fundamentais para o desenvolvimento psicomotor da consciência criança na interação com o meio. Também tem a listagem tipologia, quanto à praxeologia motriz, o desempenho da consciência podendo ser classificado em 5 tipos. E tem também uma categoriologia, que é a questão do transtorno psicomotor, podendo ser classificado em 3 categorias. E na remissiologia nós destacamos arbitrariedade somática, autoeducabilidade, educação infinita, a saúde física e o soma. Na frase enfática, a educação psicomotora visa o desenvolvimento do equilíbrio motor e intelectual da consciência, liberando a consciência do predomínio psicomotriz para o bom exercício das tarefas assistenciais. E na questionologia, você reconhece e admite a educação psicomotora enquanto método de desenvolvimento da conscientização corporal? Quais proveitos evolutivos você já obteve com a psicomotricidade dominada com discernimento pelo cérebro? E aqui na bibliografia específica, nós temos 6 fontes bibliográficas. E na webgrafia específica, uma fonte webgráfica. E na mega-análise do João Paulo,
São, então, 20 itens, né? Postura gestual, destreza, anatomia, movimento, aprendizado, harmonização, conscientização, psicomotricidade, neuromotricidade, intrassomaticidade, desenvolvimento, psicocinética, biomecânica, neuropsicologia, reeducaciologia, neurofisiologia, intrafisicologia, educaciologia e somatologia. Agora, professora Alzira, a gente já tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria que você comentasse para a gente como foi a ideia desse verbete, a sua experiência sobre o tema, o que você pode adiantar aí para a gente sobre esse assunto. Em primeiro lugar, né, é um prazer muito grande estar aqui e estou à disposição ao que der e vier, né. A ideia desse verbete veio o seguinte: depois que eu já tinha apresentado os três anteriores, veio que eu não tinha feito nenhum verbete sobre as minhas profissões, que é a educação física e a fisioterapia. Aí eu me propus fazer alguns verbetes dentro da área de atuação nesta minha vida intrafísica. Se eu atuei na área de educação física e de fisioterapia, eu devo ter um motivo para estar aí. Então eu tenho que deixar pelo menos alguma coisa escrita, algum legado, né? De uma maneira mais homeostática, mostrando o lado bom das duas profissões que eu atuo, que é muito importante, porque nós estarmos aqui no intrafísico sem soma não tem como ainda, né? Então, eu acho a importância da gente reconhecer e saber utilizar bem esse instrumento soma, nos dois sentidos, tanto na fisioterapia como na educação física. Tá certo, muito bom. Agora, pessoal, antes de entrar nas perguntas, deixa eu fazer um aviso. Pessoal da Uniscom lembra que vai começar um curso hoje. Se vocês têm aí o objetivo de escrever um livro, e aí dentro da dinâmica dos últimos 10 dias, tá certo? Da mensagem aí do Serenão, do Serenos, Quinto Serenos, né? O Serenão que deu a puxada de orelha na gente sobre a marasmologia em relação à escrita. Então, tem uma oportunidade aí para quem quiser, no caso, pessoal aqui de Foz, né? Ou localidades próximas, que já começa hoje. É uma semana inteira, mas hoje, de 10 a 12, né? Hoje, sábado e domingo, é uma atividade bem específica, são campos criados, campos e dinâmicas em geral, para a pessoa escrever. Então, vai ser abordada a questão de público-alvo, para quem está começando mesmo, público-alvo do livro, a questão do sumário do livro, da técnicas assim, de escrita em geral, né, a estilística. E o objetivo dessa imersão é a pessoa sair da imersão, né, ou seja, terminado o final de semana, ela ter alguma coisa iniciada do livro. Ou o sumário, a gente também tem essa ideia de que a pessoa comece a escrever o capítulo, né? Então, vai ter muito tempo, assim, bastante campo para a escrita. E o professor Moacir Gonçalves, que é autor, né, ele vai, enquanto EPICOM, na condição de EPICOM, de instalação de campos bioenergéticos, especialista nisso, né, ele vai estar instalando 2 campos especificamente para ajudar aí, possíveis destravamentos intelectuais, aí, gesconológicos, tá certo? Então, pessoal, todos convidados aí. Hoje começa às 15 horas ali no discernimento. Inscrições aqui vocês podem fazer com a própria equipe, né? No caso da Uniscom, lá no local, essa altura do campeonato. Pessoal, então é isso. Vamos iniciar o nosso verbete de hoje, que, se falando sobre educação psicomotora, é claro que isso tudo vai influir aí nas nossas gescões, não é? Você coloca bem aqui na frase enfática. Sem uma educação psicomotora, eu penso que a gente não dá conta de dominar perfeitamente o holossoma, tá certo? Para as produções aí gesconológicas e a nossa TARES, né? Então, professora Alzira, tem uma pergunta aqui de um teletertuliano sobre a fatologia, página 27, final da primeira linha. Ele pede se você poderia explicar como funciona o movimento corporal enquanto método pedagógico de harmonização do indivíduo com o mundo interno e externo. Essa frase eu coloquei em função da experiência que eu tive com as crianças.
eu atuei em todas as áreas no sentido, desde a pré-escola até o terceirão, né? Então, eu fiz um crescendo na minha vida. Eu ia para cima e ia para baixo. E eu percebi que nas crianças pequenas, principalmente na pré-escola, no primeiro ano, né, do ensino fundamental, eles vêm, mas eles não têm uma coordenação motora, eles não têm um equilíbrio, eles não têm o domínio sobre o seu soma ainda. Ou seja, eles ainda estão num processo de maturação, tanto neurológica, cognitiva, e harmonizar essas questões, que são as questões cognitivas, sensórias, motoras e psíquicas, exige que a pessoa vai devagarinho trabalhando o que ela tem no seu íntimo através de movimento. E se não for um movimento organizado, instruído, a criança ela vai reagindo aos estímulos que ela tem. Então, no momento que se passa uma formação adequada, estímulos adequados, ambiente adequado, qual é a tendência? A criança interagir melhor com os objetos, interagir melhor com as pessoas e ela saber lidar melhor consigo mesma, porque o problema é ela não conseguir controlar ainda o seu corpo. Então, são processos gradativos que a gente vai dando ao longo do tempo, né, das aulas, que a gente percebe que o aluno vai mudando muito. Quando você dá de forma organizada, de acordo com a cronologia, com a idade, estatura, mesologia, modos de vida, porque muita coisa influencia. Porque, por exemplo, tem crianças que têm um nível social, digamos, mais adequado, mais qualificado, muitas vezes já vem com uma condição melhor, mas isso não significa que é sempre padrão. E isso aparece muito quando as crianças, por exemplo, no primeiro ano da escola. Na primeira aula eu sempre digo, gente, quem são isso aqui tudo? A diversidade de meninos, de crianças que aparecem numa mesma sala, digamos, com 20 alunos ou 25, um é totalmente diferente do outro. Então, essa diversidade, como você adequar, né, as experiências, as atividades de acordo com o que é o melhor para cada um, é um desafio para o professor. Mas também é muito estimulante, porque eles vão mudando assim muito. E eles ficam muito contentes, criança é muito natural e espontânea, né? E eles vão logo, logo respondendo aos estímulos positivos. Agora, na fatologia, também na terceira linha, na página 28 agora. Qual o preço alto a ser pago por desconsiderar as necessidades corporais? Olha, eu vou pôr uma casuística aqui que eu acho que aí é mais ilustrativo. Eu tive uma turma do segundo ano do ensino primário, né, fundamental, em que tinham 3 meninos hiperativos. Vocês imaginam? 3 meninos hiperativos juntos. E ainda com nível de hiperatividade diferente. Tinha grau 1, grau 2 e grau 3. O menino que era de grau 3, por exemplo, assim, mais avançado, o que acabam fazendo com ele? Ele fica isolado, ele não tem amigos, porque ele esbarra em tudo, ele derruba em tudo, ele não consegue ficar sentado. O máximo que uma criança dessa fica sentada, concentrada, são 10 minutos. Como é que você fica dentro de uma sala de aula com o professor? Com 3 alunos ao mesmo tempo dentro de sala de aula. Então, a gente foi criando estratégia e ajudar essa criança, porque ela responde aos estímulos que ela tem, mas ela não sabe disso. Então, é uma questão de ter uma interdisciplinariedade de especialista. É professor de educação física, é professor dentro da sala de aula, é pai, é mãe, é orientador, é o médico que tem que estar atuando junto, para que a gente possa dar condições de essa criança entender que esse resultado, essa motricidade exagerada dela, é decorrente do cérebro dela. E não da vontade dela. Mas isso, muitas vezes, demora muito tempo para se chegar a um diagnóstico. Então, eu conheci essa criança aqui, quando eu cheguei nesse colégio, ele ficava sozinho, esperando bater o sinal para entrar em sala de aula. Ele ficava isolado. Na hora do recreio, ele não podia brincar, porque ele saía correndo para brincar, mas ele esbarra com todo mundo. E os outros começavam a brigar com ele. Então, olha o preço que uma criança paga em função de uma desorganização neurológica da criança. Então,
E eu ficava indignada com aquilo. Eu cheguei lá, já comecei a mudar. Eu falei assim, gente, não é por aí, não é isolando uma criança que você vai consertar ou vai arrumar alguma coisa. Então, vamos achar os meios adequados, proporcionar as condições que essa pessoa possa interagir, possa brincar, estar com as outras crianças. Esse é o objetivo de estar numa escola. E a gente foi, pouco a pouco, foi colocando, foi trazendo o pai, foi indo. O menino deu uma guinada na vida. Mas se isso passa despercebido, como fica? E passa muito despercebido, porque hoje em dia já tem mais estudos sobre hiperatividade, né? Sim, antes eu via, por exemplo, o próprio pai desse menino era hiperativo, mas ele não percebia. Ele sofreu as consequências durante a vida até os 40 anos, sem saber que ele também era hiperativo. Alcira, eu me lembro do livro de Graça Racera, de hiperatividade eficaz, onde ela comenta duas situações, né, bastante claras também. Quanto o mesmo tema que você está colocando está baseado. Né? Ela, da sua patologia você abordou, né? Abordei. Por isso que eu coloquei, a hiperatividade ela pode ser eficaz, mas ela tem que estar observada, ela tem que estar com as pessoas especialistas junto com essa criança. O custo é forte, né? O custo é. Olha, e essa criança eu vejo assim, depois eu fui perguntando para ele assim, o que você gosta de fazer? O nome dele era Rafael, né? Ah, prof, eu gosto de brincar de bola, mas ele pegava a bola debaixo do braço e saía e não deixava ninguém pegar. Era dele. Eu disse, Rafa, mas aí ninguém vai brincar com você, Rafa. Não, prof, eu fico no gol e ele joga uma bola para mim. Mas ele tem que ficar com a bola. Então, tem umas coisas na cabecinha deles que a gente tem que ir com o tempo, ajudando, mostrando para as outras crianças que ele não faz isso de propósito. Então, é um desafio bem grande, mas é muito legal. Teve um momento que eu fiz um desafio para essa turma toda lá, eu fiz um campeonato de acertar cestas de basquete. Ele foi o campeão de muita gente. Por quê? Porque ele entrou dentro de alguma coisa que ele gostava. Vamos lá, então. Em mitologia, na página 29, você poderia aprofundar sobre os dois mitos? O mito da psique, o mito de Mercúrio, deus do movimento? Bem, isso aqui é interessante. Nesse livrinho aqui, Avaliação Psicomotora, ela começa fazendo uma investigação sobre a mitologia, né, da psicomotricidade. O que é a psicomotricidade? Porque a psique por causa de psicomotricidade. Ela vem da questão de que ela era uma mortal muito linda. E pelo ser uma mortal muito linda, a deusa do amor lá, né, a Afrodite, né, ela mandou matar essa deusa. A deusa mandou matar a psique. Só que na hora que o cara foi para matar a psique, viu que ela era tão linda, ele acabou se apaixonando também. E deixou essa psique no sentido continuar a vida dela. Só que como ela era muito linda, ela não conseguia também encontrar um namorado. Aí o que o pai dessa psique pediu? Na época da mitologia, para o Zéfiro, né? O que ele podia fazer com a psique para que ela pudesse se namorar e casar? Aonde o Zéfiro deu as sugestões. Então, são as questões mitológicas. A psique tem a ver com psicomotricidade, disso, lá da antiguidade. E o outro era porque ele era muito rápido. O outro é qual é o Mercúrio. Mercúrio, né? E o Mercúrio porque ele tinha uma capacidade, uma destreza de se movimentar assim, fora do normal. Por isso que ele é considerado um mito. Devido à habilidade, à destreza de ele se movimentar de um local para o outro. Então ele corria, chegava antes de todo mundo. Tem transportador hoje em dia, né? Denominada Mercúrio, tem várias mas coisas. Na época, né, na nossa mitologia é bem diferente, né? Então ela vem da questão mitológica, né, nesse sentido. Isso, vem do mito, né? Agora, professora Alzira, na página 28, quinta linha, você poderia comentar a conscienciocinese contribuindo à conquista da percepção corporal? Vamos entender o que quando eu coloquei aqui a conscienciocinese, é no sentido assim, de a pessoa estar... Cinese é movimento, consciência é estar cônscio, estar lúcido.
Então, se você está cônscio, você está lúcido de você, você vai fazer uns movimentos mais suaves, você vai cuidar do seu corpo, você já não vai mais agredir o seu corpo. Então, é o nível de acuidade, de percepção que você tem com relação ao seu próprio corpo. Na hora que você tem uma acuidade, uma percepção, que você sabe o que é melhor para você, qual é a melhor atividade física para você, qual é a alimentação adequada para você, o que é que você precisa, é porque você já tem essa percepção corporal. Então, facilita e otimiza a questão do nosso instrumento soma para que nós possamos nos manifestar aqui. Eu chamo a atenção para isso aqui, para a questão da lucidez contra o próprio corpo. Porque quanto mais lúcido você está do seu corpo, maior a sua autopercepção, né? Agora, por falar nisso, professora Alzira, você podia comentar para a gente essa questão da dificuldade, ou, enfim, não é bem dificuldade, mas dessa característica da gente estar lúcido para o soma, envolvendo aí a questão do parapsiquismo, né? De lidar com isso, estando semi-descoincidido, ou tendo mais energia. Como é que você vê isso? Quanto mais consciência a pessoa tem do próprio corpo, por exemplo, uma das coisas que me ajudou na questão, quando eu comecei a trabalhar mais nas dinâmicas aqui do CAEC, foi eu conhecer o que era somático e o que não era somático. O que é interferência externa, de energia, de consciência, porque muitas vezes a gente confunde. Ah, não, estou com dor na nuca, eu dormi mal. Pode não ser. Pode ser uma interferência de uma energia gravitante, de uma consciência. Então, o quanto você tem de consciência corporal, de autoconsciência do que é seu, o que você identifica como seu. Se você tem suas sinaléticas, isso facilita muito o desenvolvimento parapsíquico. Porque na hora que você começa a fazer os desenvolvimentos parapsíquicos, você vai ver, opa, isso aqui tem processo externo junto. Opa, isso aqui não é só meu. Aqui já tem alguma coisa junto. Já tem algum amparador na situação, tem algum guia cego. Então, eu vejo, isso foi um fator que me ajudou muito, porque quando a gente começa a desenvolver o parapsiquismo, tem desconforto, gente. Dá uns desconfortos, pelo menos eu tive, né? Eu posso falar de mim. Eu tinha uma dor na nuca, doía aqui, doía lá. Eu disse, ué, mas eu não tenho problema somático nenhum. Por que eu estou sentindo desconforto? Então, aí eu começava a fazer uma análise, né? Aprofundava, buscava ver onde que eu estava, o que eu estava fazendo, qual era a minha intenção, qual era o meu papel naquele contexto, porque tem que analisar sempre o contexto onde você está inserido, né? E se você tem uma intenção boa e você se conhece, qual é a tendência? É você já começar a identificar sinais ou padrões energéticos para formar a sua sinalética energética, né? Parapsíquica. E o parapsiquismo requer, queira ou não queira, domínio maior do soma, né? Quanto mais você tem domínio, mais saúde você tem, mais, digamos assim, mais propenso fica você ter um parapsiquismo mais sadio também, né? Isso eu percebo nisso. Sem dúvida, essa questão da saúde, né? Do equilíbrio somático, interferindo sadiamente na melhor desempenho parapsíquico, claro, né? E justamente outro dia até a gente estava comentando, né? Quando, por exemplo, quando você tem a presença de uma dor física, somática, de alguma causa, digamos, somática mesmo, e se você não tem muita consciência do que está acontecendo, né? Do porquê que você tem aquela dor, isso tudo vai estar influindo de uma maneira, vamos dizer assim, que pode ser autoassediante, vamos dizer assim, e atravancar todo o processo de você trabalhar com as energias e até ajudar a superar aquele problema, né? É porque a questão parapsíquica, quanto mais desenvolvido você tem, né? Quanto mais você já tem habilidade do parapsiquismo, significa que você tem um controle maior sobre o seu holossoma, né?
Então, se você já tem a habilidade da descoincidência, você tem a projetabilidade, significa que você já superou muita coisa no sentido de deixar o soma descansando e você utilizar o outro instrumento, o psicossoma, né, e o mental soma, para alguma atividade interassistencial. Mas isso requer um nível, eu vejo assim, de entendimento, de pesquisa, de aprofundamento muito grande sobre isso. E o nosso objetivo nessa vida aqui, principalmente na Conscienciologia, é a questão a gente desenvolver o parapsiquismo, né? Ter a questão da assistencialidade como uma meta evolutiva. E o quanto que a gente, por exemplo, cuida então de um soma para poder fazer essa interassistência. Agora, professora Alzira, você comentou sobre as crianças, né? A sua experiência aí com os alunos e tal. Agora, eu queria que você comentasse para nós aqui sobre a sua exemplologia, que justamente você faz esse crescendo, né? A educação psicomotora inicial e a madura, envolvendo aí a fase infantil e adulta. Eu queria que você discorresse mais sobre as diferenças, as oportunidades de uma fase e de outra. Olha, eu acompanhei, quando eu fui trabalhar com os pequenos, porque eu trabalhava com os maiores, né, com o ensino, os grandinhos lá, já segundo, terceiro ano, segundo grau, eles já são bem mais ativos, né, e eles têm um autodomínio sobre si mesmos. Aí eu fui para os pequeninhos, eu fui para a pré-escola, a primeira série. Gente, a diferença, eu perguntei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei assim, vamos lá, esse foi o meu desafio. Aí eu percebi que quando a gente começa a fazer um trabalho de educação psicomotora continuada, eu peguei no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano e quarto ano. A diferença é muito grande, porque você começa a dar atividade adequado às idades, adequado ao perfil, ao corpinho, ao temperamento, à personalidade dos pequenininhos, porque tem crianças que são assim super meigas, né? Elas são afáveis e tem outros que não são. Como conviver, como fazer atividade com essa diversidade de personalidades e de temperamentos aí? E ainda mais, quem é a consciência que está naquele corpinho, né? Então, eu começava a pensar, opa, o que precisamos fazer aqui? No primeiro momento, dar atividade adequada para a criança possa se desenvolver de maneira mais harmoniosa, mais tranquila, sem abruptos, sem agressividade, porque a tendência mais dos meninos serem mais agressivos. As meninas, a tendência, elas são mais meigas, são mais calmas, mas a tendência, não quer dizer todos, né? E essa agressividade dos meninos com as meninas, que, né, jogam bola, outros boneca. Antigamente era assim, hoje não é mais, né? Mas esse temperamento, ele permanece. Então, é a agressividade, a meiguice, tem o meio termo. Como lidar com isso ao mesmo tempo? Aí eu jogava aberto com eles. Eu falei assim, ó, essa pessoa aqui tem habilidade para fazer isso. Essa outra pessoa tem habilidade para fazer isso. Você, aqui na educação física, tem habilidade para fazer, correr, pular, jogar, fazer isso. A outra, dentro de sala de aula, gosta de matemática, gosta de fazer isso. Então, ela, dentro da sala de aula, pode ajudar você. Você, aqui fora, pode ajudar ela. Então, eu ia muito na questão da complementariedade. Um ajudando o outro o tempo todo. Para que eles pudessem ter o próprio domínio do corpinho deles, e que isso rendesse mais satisfação, eles ficassem mais alegres, mais felizes, porque a criança fica muito feliz quando ela consegue fazer as coisas. E nós, as mães principalmente, muitas vezes têm tendência de não deixar o filho fazer. Ah, não, você não sabe fazer direito. Mas lógico que não sabe fazer direito ainda, gente. Está num processo de crescimento, está num processo evolutivo. Então, esse não deixar fazer direito dificulta as crianças desenvolverem as habilidades e as destrezas que eles têm naturalmente, que vai vindo conforme vai dando essas atividades com adequação. E a segunda que eu coloquei aqui, a educação psicomotora madura, é propiciar, já quando a pessoa já tem uma habilidade, já tem uma destreza, ser mais harmônica.
se manifestar de forma mais harmônica, tirar mais partido. Por exemplo, eu vejo nós aqui. Para estar aqui sentada, falando, para estar escrevendo, o corpo tem que estar em harmonia, gente. Porque se começar a coçar aqui, dar dor de barriga ali, aquilo que você falou agorinha, a pessoa não aguenta. E o corpo, a pessoa para ficar sentada, ela também tem que ter todo um instrumento adequado. A cadeira está adequada? A mesa está adequada? A forma de sentar está adequado? Então, o quanto a pessoa está consciente de tudo isso para que ela possa render mais. Então, eu fiz essas duas análises nesse sentido. Uma, você adquirindo essas habilidades, né? Essa destreza, essa coordenação motora, a lateralidade, questão de ter o domínio. E a outra é você já tirar partido disso. Você já estar consciente de que é você que o soma vai responder aos estímulos ou aquilo que você impõe, né? Você quer perguntar? Por gentileza, aqui na folha inicial, na citaciologia, você poderia contextualizar essa frase? O movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. Eu gosto muito dessa frase, porque, por exemplo, assim, se a gente vê um recém-nascido, ele está lá, come, dorme e suga, né? Ele tem duas. Qual é o movimento que ele consegue fazer no recém-nascido? É sugar, né? Que é a questão do mamar, e olhar, né? Porque ele quase não faz nada ainda, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a parte cognitiva vai sendo desenvolvida e ela vai expressando a parte cognitiva em movimentos. Então, na hora que você, por exemplo, você quer fazer um carinho em alguém, a tua parte cognitiva, você pensou, você elaborou seu pensamento. O movimento é o quê? Você chegar e dar um abraço nessa pessoa. Chegar e dar um beijo. Então, é nesse sentido de você fazer o movimento adequado àquele estímulo que você tem. É. E isso eu vejo que a gente vai burilando a cada vida, né? Porque se a gente vem de um processo mais rústico, eu até coloquei ali, a cada vida a gente vai dominando mais o soma. E o holossoma, no caso, também, né? Então, se nessa vida eu cuido bem do meu soma, eu busco a questão da harmonia. Qual é a tendência na próxima vida a pessoa ter? Um soma mais harmonioso, mais maceteado, é o que a gente chama lá de macrosoma, né? Mas exige que a gente passe por esses processos de externalizar os movimentos. Porque como é que a gente vai externalizar a nossa parte cognitiva? É na escrita, é na fala, é no gesto. Obrigada. Agora, professora Alzira, na parafatologia, na página 28, você poderia falar sobre a criança esponja parapsíquica? Sim. Sofrendo influências do ambiente escolar, inibidora da livre expressão corporal e consciencial. A criança esponja é aquela criança que muitas vezes tem... Ela acaba sendo, na sala de aula, aquela que ninguém quer interagir com ela. Porque, de alguma forma, ou ela tem algum gesto ou uma atitude que os outros não gostam, mas ela acaba absorvendo tudo aquilo que os outros não gostam. Ela acaba dizendo assim, sendo o patinho feio da turma. Por quê? Aí vai depender, vai ter que fazer uma análise da personalidade e do temperamento daquela criança. Mas ela é esponja por quê? Porque ela acaba pegando as coisas que os outros vão rechaçando. E muitas vezes essa criança, ela é aberta. Ela fala as coisas. Você fez isso. E tem crianças que não são assim espontâneas e falam tudo. E geralmente a criança esponja, ela é mais aberta. Ela está aberta, ela fala, ela vem, ela interage, ela vai. Mas, em contrapartida, tem os que não gostam disso. Ele diz, você não é mais meu amiguinho. Porque tem que fazer do jeito que o outro quer. E quando as crianças não faz, ela acaba sendo rechaçada. E acaba levando culpa de muita coisa que não é dela. Então, ela acaba absorvendo coisas ou energias que muitas vezes não precisariam passar. Mas
Que nem diz o professor Valdo, um grupo são 2 pessoas. Você imagina uma sala de 25. E 25 quando não tem mais ainda, né? Então, sempre tem crianças esponja que sofrem. Muitas vezes elas chegam em casa, elas não querem mais ir para a escola outro dia. Mãe, eu não quero ir para a escola. Ela chora quando vai para a escola porque ela sente que não está sendo bem acolhida ou está acontecendo alguma coisa na escola. Você pode contar, ela está sendo esponja de alguma situação. Quando a criança reclama que ela não quer ir para a escola, alguma coisa aconteceu com ela lá. Só que nem sempre ela sabe definir o que é, né? Aí ela arruma um jeito, uma desculpa de não passar mais por aquele sofrimento. Que a pessoa esponja, se a gente pegar a gente, nós adultos agora, se nós somos esponja, a gente acaba absorvendo. Eu vou num banco, lá a energia não está positiva, eu acabo absorvendo aquelas energias. Eu vou reagir também. E a criança não está lúcida, ela não está consciente disso. Agora, a verbetógrafa, em paradoxologia, você poderia explicar sobre o paradoxo de o soma rústico subjugar a consciência sofisticada? Posso. Isso aqui eu vejo... Olha, vamos pegar a gente como exemplo. Por exemplo, eu sou grandona, eu tenho 1,78 m, um mulherão. Não é fácil eu dominar o meu soma aqui, não. Agora... Quem é essa consciência que está, neste momento, portando esse soma feminino aqui? Então, se eu não cuido, o soma, ele predomina as minhas manifestações conscienciais. Tanto que na frase enfática eu coloquei lá, né, a libertação do predomínio psicomotriz para a questão mais mental somática. Então, o predomínio, ou seja, o corpo rústico, se ele te dá uma dor de barriga, por exemplo, você tem uma dor de barriga, uma dor de dentro, dor de cabeça. Gente, ou a gente vai tomar um remédio, não, vou deitar um pouquinho porque eu não estou bem. Ele não predomina, ele não busca. A nossa consciencialidade nessa hora vai embora. Acabou com o nível de consciencialidade, acabou com... não, preciso descansar. Então, o soma domina a consciência. Quando deveria ser o inverso. Estou com dor de cabeça? Opa, vamos trabalhar a energia. Se não for somático, se não for uma coisa assim, como tirar essa dor de cabeça sem ter que dormir, sem ter que se afastar, sem ter que tomar um remédio? Então, é nesse sentido. O quanto... Eu li uma historinha, outro dia o professor Valdo até colocou, né? Que o leão, caiu um negocinho dentro da orelhinha dele, um bicho lá. De tanto ele dar patada nele mesmo, ele acaba se matando por uma coisinha pequenininha. Não tem como, o soma ainda... Para mim, ele ainda predomina em muitas coisas. Agora, tem outros momentos que eu já vejo que eu já consigo controlar, já consigo sentar, consigo estudar, consigo fazer minhas pesquisas, consigo fazer as coisas. Então, uma boa análise é fazer isso no seu dia a dia. O que predomina? Predomina o psicomotriz, aquilo que você ainda fica pensando só no seu soma, ou que você já tem a questão da mental somática, você já atua mais através do seu mental soma. Você já tem atividades mais mentais somáticas, você já atua mais na assistência. Qual é o seu padrão? O que é que você faz mais no dia a dia? Eu acho que isso dá para observar e fazer uma análise sobre isso. E é interessante que esse paradoxo também, claro que ele tem a ver com o segundo, e quando você coloca essa questão do domínio de retrossomas, né, agilizar o domínio do neossoma, mas que, por exemplo, a pessoa atualmente que está buscando dominar o soma, vamos dizer assim, mas que ela acaba sendo dominada. Por exemplo, aquelas pessoas que têm manias, né, de mexer com trabalhos corporais específicos, com academia e entram nos anabolizantes. É um outro tipo de subjugação, né, somática. Aí vamos dizer assim, que você comentou a questão da doença. Mas tem esse outro lado também, né? Acaba que vira uma doença. Mas não necessariamente a pessoa tem algum problema físico, mas ela que está criando o problema por valorizar demais o soma
E com isso ela se subjuga, né? A possibilidade dela, enquanto consciência sofisticada, fica também subjugada a uma hipervalorização somática, né? É um outro aspecto. E geralmente falta a essas pessoas a questão da autoconsciência, né? De que neste momento ela está com aquele estilo, com aquele perfil somático. Mas ela não é aquilo. Então eu vejo que nas academias, devido a essa consciência, as pessoas acabam exagerando e dando mais priorização, mais valor à forma, à estética, do que ao nível de consciencialidade. Com certeza. Então, essa questão ela é uma questão muito séria. Que eu vejo que hoje no mundo inteiro predomina isso, né? A questão da forma, da estética, ao nível de consciencialidade. A pessoa vai lá, fica malhando, não percebe que os hormônios acabam influenciando e a pessoa acaba fazendo coisas em demasia, ou seja, fora dos limites do que é considerado normal ou fisiológico para o soma, e acaba prejudicando, ou seja, acaba arrumando uma patologia para na próxima vida esse neossoma já vir mais desestruturado, que é o contrário daquilo que eu falava agorinha, né? O quanto mais consciente você está aqui, quanto mais você cuida agora, você trabalha as suas patologias, a tendência na próxima vida, você vir com um soma melhor. Agora, se você só pensa na forma, na estética, abusa dele, dos limites somáticos, qual é a tendência então na próxima vida vir? Com soma mais deficitário, né? É esse segundo paradoxo, né, que se coloca aqui. O paradoxo do domínio de retrossomas, agilizar o domínio do neossoma. Sim. Né? Agora, tem uma outra pergunta aqui, na sinonimologia, página 27, segunda linha. Ela pergunta, segunda linha, educação para o controle gradativo do soma. Então, ela pergunta, ao ter-se o processo de entropia acelerado pela idade, o que é possível fazer para estacionar ou reverter o quadro? Acho que a primeira de tudo é buscar ajuda, né? Buscar ajuda de especialistas, né? No sentido assim, o que está ocorrendo? O que está anormal no seu soma? Está tendo uma questão excessiva, por exemplo, hiperatividade, que foi o exemplo que eu dei, né? Tratar essa hiperatividade dentro de um contexto sadio, dentro de uma equipe multidisciplinar e, principalmente, você aprender a lidar consigo mesmo. O que uma pessoa adulta que tem a hiperatividade pode tirar partido disso? Porque a pessoa pode tirar partido disso. Mas ela tem que estar lúcida daquilo que está, digamos, fora do normal no seu contexto. Então, ela estudando, vendo, eu sou hiperativa, mas hiperativa durante as 24 horas do dia? Ou sou hiperativa mais de manhã, ou eu sou hiperativa à tarde, eu sou hiperativa à noite, ou o dia inteiro eu sou hiperativa? Quando é que te dá uma ansiedade maior? Porque muitas vezes não é nem a questão da hiperatividade, é o nível de ansiedade da pessoa que vai, com o tempo, virando uma hiperatividade no sentido, se a pessoa não se perceber. Agora, Alzira, aqui ela coloca essa questão da entropia, né, o processo de entropia acelerado pela idade. Isso é um problema de todos nós, obviamente. Mas, enfim... Mas aí não seria uma entropia, né? Mas ela está perguntando especificamente, ao se ter o processo de entropia acelerado pela idade, ou seja, ela está falando aqui da problemática do envelhecimento, né? Enfim, talvez ela tenha algum problema específico de alguma aceleração, enfim, que ela esteja percebendo. Realmente, aquela brincadeira aí que a gente fala, a idade do isento, do tudo dói, enfim, tem número... A partir dos 40... A coloquiologia sobre esse problema é enorme. A né? partir dos 40 entra a idade do condor. Pois é. Então, se essa é a entropia, então a partir dos 40, por isso que já vem aí, os entas. Os entas quer dizer a idade do... O enta quer dizer a doença. Aguenta. Né? Pois é. Então, quer dizer, então ela está perguntando o que é possível fazer para estacionar ou reverter o quadro. Olha... Você aí como especialista, veja lá, o que você orienta. Primeiro de tudo, ela tem que verificar qual que é a patologia ou a entropia que ela tem no corpo.
Porque para ela ter uma atividade adequada, para poder ou minimizar essa e ter uma vida mais saudável. Ó, eu vou dar um exemplo a você, tá? Eu fiz uma cirurgia em setembro, que cortou a minha barriga inteira, fiz a reconstituição da mama. Isso todo gerou esse meu lado, o lado corpo aqui do meu lado esquerdo aqui, ele ainda está todo, se for usar o termo dela, entrópico. Mas não quer dizer que eu parei por causa disso. Eu continuei fazendo meus alongamentos, a minha caminhada de leve, mas dentro do que é possível fazer e adequado neste período. E outra, eu também já tenho 56 anos. Então, eu faço atividade física e exercícios adequados ao que eu apresento. Eu tenho problema de joelho? Eu não tenho. Então, eu vou poder fazer outras atividades. Eu tenho problema de coluna? Então, vai ter determinadas atividades que eu não posso fazer, gente. Aí é a questão da especificidade. O que é que cada um tem, o que cada um apresenta, que onde a fisioterapia atua muito, que foi o outro verbete que eu apresentei. A fisioterapia, ela entra no processo da reeducação corporal. Então, a hora que você vai, ou num fisiatra, mas o fisiatra geralmente ele faz uma consulta, mas a fisioterapia atua mais sobre isso, né? Então, você tem todo um planejamento, toda a sequência de exercícios adequado para cada contexto somático. Mas, em primeiro momento, é fazer uma análise. O que é que a pessoa tem? Tem que fazer um diagnóstico, né? Para, em cima do diagnóstico, poder fazer uma terapêutica. E eu penso assim, que um dos maiores problemas dessas de você detectar, né, vamos dizer assim, esse aumento de problemas no soma em função da idade. Ela usou um termo muito bom, né? Ficou bom. Entropias, processo acelerado. Mas, enfim, é você aceitar a sua dura realidade, né? Mas é melhor você aceitar, se você aceitar que você tem que lidar de uma maneira diferente com o seu soma a partir de um determinado momento, respeitar mais, como você colocou, não vou sair fazendo qualquer exercício, eu tenho que prestar atenção, já tenho tal idade, eu estou em tal situação, passei por tal processo. Então, vou trazer umas casuísticas aqui. Ó. Por exemplo, eu trabalhei também na clínica de fisioterapia, então aparecia muito esses contextos, né? Gente, tinha pessoas que chegavam lá que não andavam mais. Aí eu falei assim, mas por que você não está andando? Ah, porque dói aqui, dói ali, dói lá, eu faço isso, dá dor aqui, dá dor lá. É mais fácil ficar sentado e deitado, mas é o melhor? Não é. Então, vai exigir, primeiro de tudo, aceitar aquilo que você está falando. Aceitar no sentido assim, tem um diagnóstico, você assumir isso e começar, a partir daí, fazer um planejamento se você quer uma qualidade de vida. Porque nós temos muitas opções hoje, gente. Muitas opções, muitos recursos para isso. Coisas que antes não tinha, hoje nós temos muitos recursos. Então, a partir daquilo que foi diagnosticado, que a pessoa tem, você começa a fazer um planejamento, você faz um tratamento fisioterápico. Gente, a pessoa muda o estilo de vida. Só que isto exige alto esforço. Eu vejo a minha amiga que está aqui do meu lado, eu sei que todos os dias ela sai para caminhar. Porque ela quer manter um bem-estar, ela quer manter uma saúde somática. Então, a saúde somática, o equilíbrio holossomático, gente, exige muito esforço. E é diário esse esforço. É que nem comer, tomar banho e dormir. Para manter um soma saudável, ele exige cuidados diários. Alzira, por favor, você disse que a ansiedade ela pode gerar a hiperatividade. Dá para você expandir isso? Assim, não é que ela gera a hiperatividade, a doença hiperatividade, mas ela faz com que a pessoa tenha os mesmos sintomas da hiperatividade. A pessoa não consegue parar para pensar, ela fala rápido, ela fala tudo ao mesmo tempo, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer as coisas direito. Então, a ansiedade, porque é um processo que a cabeça da pessoa não para pensar. Ela fica num... Como é que eu vou dizer? A pessoa que não para.
Não para. A pessoa ansiosa, ela não para. Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Faz comida, limpa a casa, atende o telefone, faz isso, lava a roupa, passa pano. Ela não para, ela não organiza. O problema da ansiedade é a falta de organização e de disciplina. A pessoa não consegue se disciplinar. Opa, agora eu estou para isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Mas tudo ao seu tempo. Não é necessariamente sinônimo de hiperatividade. Não é necessariamente não. Porque a hiperatividade é uma doença já diagnosticada hoje em dia, tá? A ansiedade também é uma doença, né? Só que aí vai depender do nível de ansiedade do que a pessoa apresenta, né? Ok, tá? Alcira, Pode aqui falar. na página 29, trinomiologia, na segunda linha, coloca o trinômio movimento, intelecto, afeto. Pode ampliar? Movimento. Intelecto, afeto. Segunda linha. Uhum. Por que eu coloquei isso aqui? É o trinômio da psicomotricidade, tá? Porque a hora que eu penso aqui, a parte cognitiva, eu posso transformar isso num movimento. Se eu estou aqui agora, neste momento, falando, eu estou transformando a minha parte cognitiva em movimento, labial, dos meus braços, das minhas coisas. E isso, quando é com criança pequena, eles aprendem muito mais quando tem a parte afetiva envolvida. Porque a criança, se você tem afetividade, não é só a criança, né, gente? Quando a gente tem a transafetividade, vamos dizer, ou afetividade nas relações sociais, ou nas relações interpessoais ou interconscienciais, qual é a tendência? Ter o aprendizado de maneira mais agradável, mais leve, e ela aprende mais rápido. Agora, quando não tem a questão da afetividade, do afeto, a dificuldade de aprendizagem, porque a pessoa não consegue chegar lá. Já existe uma resistência anterior, existe uma barreira. Eu via muito isso com as crianças. Se não tem afeto com as crianças, elas ficam assim, parece, elas ficam arredia, a palavra que a gente usava lá. Arredia. Por quê? Porque ela não encontra essa energia de afetação, de carinho, de reciprocidade. Então, a hora que você coloca cognição, movimento e afeto, a aprendizagem, ela se dá assim, ela fica muito mais otimizada. Muito bom. Mais uma. Pode ir lá. Na polinomiologia, o último item, o crescendo educação, reeducação, terapia psicomotora, consciencioterapia. Aqui eu fiz um crescendo pensando na gente, tá? Porque nós, por exemplo, nós já somos todos adultos aqui, né? E eu vejo que tem coisas que nós estamos o tempo todo, o nosso objetivo aqui, a gente está o tempo todo querendo nos reeducando, tanto na parte somática, tanto que para sentar nesse tertuliário aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente que já fez os seus apetrechos, os seus instrumentos para cuidar do soma. É uma forma também de reeducar-se. A outra questão E na hora que eu vejo que você já consegue lidar com o soma, você já começa a reeducar, você já começa a cuidar mais do seu soma, significa que seu nível de autoconsciência corporal está maior. E aí você vai se percebendo mais. Conforme você vai se percebendo mais, você também percebe que tem coisa... Eu fiz isso. Que eu não conseguia mudar sozinha. O que eu fui pedir? Fui pedir ajuda para a consciência terapia. Fui fazer o processo de reeducação consciência terápico também, entendeu? Porque muitas vezes sozinha eu não consigo sair. Como eu não conseguia sair, fui pedir ajuda. Então eu botei esse crescendo nesse sentido. De que a gente não consegue fazer tudo sozinha. Evolução grupal. A gente precisa das demais pessoas, das interações, né? Das relações pessoais, das relações conscienciais. A gente precisa do grupo. Então, por que não pedir ajuda? É nesse sentido, eu botei aqui, tá? Muito bom, obrigada. Alzira, por gentileza, aqui na página 29, a fobiologia. Você poderia explicar a somatofobia e depois a superação do medo de errar, mantendo foco nas qualidades e potencialidades e não nas incapacidades? Tá. A somatofobia que é a fobia, né? Com relação ao soma. Eu botei aqui, mas pensando muito no sentido assim, tem gente que não aceita muito o soma que tem.
Tem mulher que gostaria de ser homem. Tem homem que gostaria de ser mulher. Como que fica essa questão da pessoa não gostar do próprio soma? Né? E aí eu comecei a perguntar, o que é que eu não gosto em mim? O que eu tenho fobia de em mim mesma? Aí eu falei assim, ixi, vamos ver lá, vamos pensar, né? Aí eu comecei, onde é meu ponto fraco no meu corpo? É os meus pés e minha cabeça. Eu tenho que tomar cuidado com essas duas áreas extremas. Pé, eu tenho que ter calçados assim, bem confortáveis, porque senão eles machucam, ficam com calo. Ó, são as entropias do sono, mas isso eu sempre tive, tá? Então, são as... Mas o que faz a gente não ter medo, não gostar, ou não querer ter essa relação mais saudável com o soma? Tem sempre alguma causa, geralmente, é nossa paragenética, nosso passadão aí, né? Porque eu acho que a gente não vai ter uma fobia só desta vida. Você até pode criar uma fobia nessa vida. Mas se você já vem, você tem, provavelmente ela já vem de uma genética, né? Ou de uma paragenética. Né? E a outra ali que você perguntou é? Na sequência da pergunta. A superação do medo de errar, mantendo o foco na mesma linha. Olha, eu tinha esse problema, por exemplo, eu não queria errar de forma alguma. Mas agora já de adulta, você imagina. Porque as crianças, muitas vezes, eles não têm esse problema, não. Agora, o medo de errar vem mais na fase adulta. Por quê? Por causa de crença, por causa do modo que a gente foi criado. A minha educação, por exemplo, foi muito repressora. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Meu pai queria que eu fizesse tudo perfeitinho. Aí vem a influência dos pais que eu botei na fatologia. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, como meu pai exigia que eu fizesse tudo certo, o que a criança vai fazendo? Ela vai inibindo a expressão dela para poder atender os pais. Gente, isso é danado com as crianças. E mais tarde a gente tem as consequências disso, né? Então, mais tarde, agora, quando eu comecei a fazer esses consim-cobaia todo que eu fiz aí, aparecia bem clara a questão do medo de errar. Eu não queria errar. Aí eu começava, mas eu não quero errar, por quê? Por que eu não posso errar? Fui voltar novamente lá para a infância. Revisitar. Entende? Aí eu comecei, não, eu vou errar, eu posso errar. Mas aí eu tive que fazer esse processo de reeducação, que é o que eu respondia anteriormente ali para ela. Você começa a fazer o processo de reeducação, você com você mesmo, ou pedindo ajuda, né? E eu fui através de várias técnicas que eu utilizei, comecei a fazer a reeducação disso. Mas enquanto você não descobre, não vai, não pesquisa, buscando, não adianta só dizer, eu tenho medo de errar. Mas medo de errar por quê? A gente pergunta, não tem porquê. Agora, na fase adulta, não tem porquê. Mas na fase da criança tem. Por causa da repreensão, da repressão. Papai brigava, mamãe brigava. Não pode sentar aqui, você vai sujar seu vestidinho, minha princesinha. Entende? Então, essas coisas elas têm uma influência muito grande na vida da gente. Obrigada. Aqui na página 28, na parafatologia. Pode. Essa última, a autoparaperceptibilidade enquanto instrumento pedagógico de interassistencialidade. Isso aqui é bem legal. Tinha uns dias lá que eu estava dando aula de educação física e tinha umas crianças assim, tão sapequinha, eu dizia para eles, meus lindinhos, eu chamava assim, eu não vou brigar com vocês, eu vou encher vocês de beijo. Porque briga não vai resolver nada. Agora, um beijo desarma a criança, né? Aí eu falava assim, mas o que é que eu posso fazer para ajudar essa criança? Então eu parava, tinha vezes que eu sentava e eu começava. O que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? O que é que precisa ser feito para poder ajudar essas crianças? E vinha as informações claras. Faz isso. Essa ideia, essa sugestão, atividade, como fazer. Então, esse amparo de função que a gente tem é de tirar o chapéu. E eu via que com isso eu consegui modificar, por exemplo, assim, a atitude e a conduta de muitas crianças. A hora que você dá a atenção, que você dá o afeto, que você dá o carinho, que você se preocupa, que você faz aquela criança se sentir bem, quando em casa ela é rechaçada,
ou que em casa os pais só brigam, você não presta, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, e alguém vem e acolhe, faz uma diferença muito grande para as crianças. Então, isso eu fazia muito quando eu não sabia mais o que fazer com eles. Aí vinham as informações, vinha a ideia, vinha a sugestão. Então, eu aplicava essa técnica para a psico. Eu parava, eu dizia assim, gente, vamos sentar um pouco aqui com a prof? Quando eram os pequenininhos, né? Vamos sentar um pouco aqui com a prof? Vamos pensar um pouquinho? Eu dizia para eles, vamos pensar um pouquinho? Eu trazia eles para a lucidez, para a questão de pensar. Hoje de manhã até o professor Valdo falou sobre isso, né? Quando alguém perguntou para ele qual foi a função prioritária, o que ele se preocupou quando ele foi pai de uma determinada consciência. Foi trazer a lucidez da pessoa, né? Ela ficar atenta, ela ser autônoma, ela dar a educação que a pessoa consiga ir para frente com as próprias pernas, mas sem culpa, sem repressão, sem isso. Alzira, mas de maneira tranquila. Pode falar. Alzira, pode falar. Assim, eu percebo que você falou aí com a criança, é bem fácil da gente trabalhar quando é com criança. Mas quando a gente trabalha com um grupo de professores, e assim, nesse grupo de professores há muita inveja, a não aceitação, o não entendimento, que dificulta o trabalho em si, o trabalho assim, o trabalho com a criança, você consegue, você sonda, você consegue fazer, mas quando que é com o grupo de professor que está envolvido, e não há abertismo para você colocar, ou para você ver, porque isso é coisa que você, né, não tem abertismo por parte do grupo de professores. Como a gente poderia trabalhar isso? Olha, eu posso falar só da minha experiência, né? Eu vejo assim, que entre os professores, muitas vezes acontece isso devido à disputa de poder, né? E essa disputa de poder é que vai levando a pessoa a perder a questão do relacionamento, da afetividade. E na hora que acontecia isso, eu perguntava, você está querendo o quê? Você está querendo a minha posição? Se era diretamente comigo, né? Eu falei assim, não tem problema nenhum, não, eu troco. Você quer dar aula de educação física, eu vou para a sala de aula, não tem problema nenhum, não. Você quer? Não, não é isso que eu quero. Eu disse, é? O que você quer, então? Então, eu fazia a pessoa pensar também, entende? Eu acho que tem que trazer as pessoas a refletirem. Por que estão disputando? Por que estão discutindo? É a questão do poder, né? A pessoa quer ter algum domínio sobre os demais. Mas para que ela quer ter esse domínio? Só que, por exemplo, em universidades, as coisas são mais complexas. Então, queira ou não queira, sempre tem a disputa do poder. O que é que está sendo discutido aí? Aí, cabe um estudo mais aprofundado, tem que ver o que é, qual é o contexto. São coisas... Também requer, sabe que, sensibilidade dos aportes que podem dar. No caso dos pais, outras vezes, se os pais, por algum motivo, alguma situação crítica, não conseguem na hora trabalhar em favor da criança, se pode trabalhar com os professores, valorizando a importância do aporte que eles podem dar a nível educativo. Eu sou psicóloga de jardins maternais, e eu trabalhava com os pais e, paralelamente, com os professores. Às vezes não dá com os pais, depende da situação, você trabalha com os professores. E isso valorizando o trabalho, da importância, mostrando a importância de como vai melhorando, o que eu dizia antes, Alzira, como a criança vai melhorando com um bom acolhimento. Entende? Se você pode ir mostrando os avanços que realmente acontecem, valoriza mais o trabalho ou a tarefa dos professores, e também os pais começam, às vezes, a reagir na hora. Isso dentro das minhas possibilidades também de prática nesse trabalho, né? Assim, quando é troca de poder, de administração, eu sou funcionário público municipal, quando é um partido que vem o outro, então é muito complicado, porque as
pessoas às vezes não aceitam, que perderam, e como o grupo é grande, é efetivo, aqueles professores continuam naquele educandário. Falta, assim, às vezes, um entendimento para saber que você está lá cumprindo, né, o seu trabalho, indiferente de qualquer pessoa que esteja administrando, o teu trabalho tem que ser bem feito, tem que ser um trabalho para a criança, com a criança, e no grupo sem ter essa discriminação, e a gente percebe muito quando é essa troca de mandato. Agora, eu queria fazer uma pequena colocação sobre a experiência que eu tenho, no caso, em empresa, não em escola. Mas essa coisa de disputa de poder, de sede de poder, vamos dizer assim, a questão do status, esses mecanismos todos, eu vejo que ajuda muito, acho que é muito importante quando a pessoa que tem um pouco mais de lucidez, né, e no caso, por exemplo, você está colocando que você percebe isso, né? Então, se a pessoa que está com um pouco mais de lucidez, ela consegue, vamos dizer assim, desarmar a bomba. Porque o que acontece? Quando tem alguém, que você percebe que tem alguém disputando algum poder com você, você de cara tem duas opções, né? Ou você vai continuar a disputa, você vai se colocar igual, ou você vai também se achar superior, nenhuma dessas duas condições resolve. Você pode se colocar, mas como eu já tenho mais poder, então eu estou acima e a pessoa que está disputando comigo. Eu penso que se você desarma essa bomba, no sentido de se colocar realmente igual, mas na questão da cooperação, de alguma maneira conseguir chamar a pessoa para, de alguma maneira, entender que o papel dela não é menor ou maior que o seu, eu acho que isso ajuda demais, porque na minha opinião, tem um grande erro nessa questão das hierarquias institucionais, né? E eu acho que é um grande erro de alguns líderes, de acharem que porque são líderes, são superiores. A gente sabe que não tem nada a ver. O líder está ali numa condição específica, por alguma conjuntura, ele pode ter até um rabo preso maior de ter que estar naquele papel de liderança. Claro que exigem algumas coisas a mais dele, mas não tem a ver com superioridade, com condição até de um nível evolutivo, mas não é isso. E a maioria das pessoas tende a colocar como superioridade. Eu estou acima, hierarquicamente eu sou superior a você. Eu vou controlar você, eu vou comandar você, eu vou submeter você. Mas se você pensa que um líder cosmoético, né, um líder evolutivo, ele não vai pensar absolutamente dessa maneira, mas sim vai se colocar como uma pessoa, vamos dizer assim, par, mas buscando ter uma visão de conjunto maior no sentido de fazer uma interassistência grupal e fazer com que aquele grupo produza mais. A intercooperação, eu acho que se você desarma, se você conseguir minimamente desarmar e sair dessa condição de concorrência, isso eu acho que é uma coisa bem comum, principalmente em meios profissionais mesmo. Né? Tanto realmente entre mulheres e homens, quanto mulheres e mulheres. As mulheres têm fama disso, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso é generalizado. Eu não sei se é tanto só entre mulheres, não. Mais entre mulheres. Eu penso que não. Eu acho que isso é generalizado. E esse ar de superioridade que está relacionado às hierarquias institucionais, eu acho que isso já era, isso tem que acabar. Não é possível a gente continuar realimentando essa condição. E da pessoa que está numa... Principalmente quando é órgão público, né? Como você colocou, quando você tem cargo político, ou a pessoa... Enfim, tem várias situações, né? Aí dentro da administração em geral. Agora, a gente que tem essa condição, que tem essa compreensão, essa abordagem, por exemplo, pelo paradigma consciencial, né, a gente tem aí uma escala evolutiva e toda a questão da cosmoética embasando as nossas... Deveria ter, né? Acho que deve ter, embasando as nossas vidas. A gente tem obrigação, eu acho que é um para-dever de derrubar esse negócio, sabe? De alguma maneira, a gente tem que inventar algum procedimento, alguma
alguma ferramenta, inventar alguma coisa para destruir isso, que é possível. E às vezes é fácil, quer dizer, não é fácil, mas às vezes você, com uma conversa de chamar alguma pessoa e você desarmar aquela pessoa em relação a você estar se achando superior. Porque às vezes as pessoas imaginam isso, né? As pessoas que têm algum problema com poder, que almejam, por exemplo, muito poder e que nunca tiveram em nenhuma situação, elas começam a imaginar a coisa, né? Ah, porque fulana, tá vendo? É isso, aquilo outro. E se você, por exemplo, consegue passar uma outra realidade, não de poliana ou de que você, sabe, sem querer ter síndrome de bonzinho ou de boazinha, né? Todo mundo tem defeito, problema, dificuldade, mas tentar fazer a pessoa que não está oficialmente, entre aspas, superior, hierarquicamente superior, fazer com que a pessoa entenda melhor que as coisas não são bem assim, né? Tem vários lados e que o papel dela não é menor por isso, né? Às vezes até o contrário, né? A pessoa que está ali de segundona ou que está ali desinfiltrada cosmoética, ela não vai ter um papel de relevância ali no grupo. Sabe, Dulce, que isso justamente eu falava quando dizia valorizar o trabalho, estava falando disso, porque isso que você coloca é um prejuízo que pelo menos eu vivenciei demais. Não somente pessoal, era realmente uma situação assim laboral. E era muito trabalho, esse travão de não poder trabalhar, até que não conseguimos avançar sobre isso, não se consegue a intercooperação. Porque tem que a equipe tem que entender que cada um é mais um da equipe. E pronto, cada um com seu trabalho específico, mas não essa jerarquização que você fala que inibe o trabalho da equipe. Claro. Tem um livro que ajuda muito a adquirir cons sobre esse assunto, que é os 5 desafios das grandes equipes. E ele trabalha muito essa questão da autoconfiança. Porque muitas vezes quando a pessoa não consegue trabalhar em grupo, quando tem essa disputa interna, isso nada mais é do que um reflexo da baixa autoestima da pessoa, da baixa confiança no próprio taco. Então ela tem a necessidade de abaixar as pessoas à volta dela para que ela possa, se destacar. Isso, é isso mesmo, tá certo. E aí começa a fazer uma série de lucubrações aí, imaginar coisas e criar, de fato, problemas, né? Exatamente. É bem sério isso, eu acho. Tem que cuidar. Quer falar? Tem umas estratégias para o trabalho quando a gente faz com formação de professores, que atividades chamadas jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são jogos, mas que não tem concorrência, não tem competição. Aí ninguém ganha, ninguém perde. Então, é uma forma de quebrar a questão de poder, onde eles vão ter um objetivo a cumprir, mas brincando, ok? Adultos brincando. Mas eles vão precisar atuar em equipe para conseguir o objetivo. E não é competir um com o outro. Por exemplo, tem uma brincadeira que é sobre você coloca uma toalha de mesa e todas as pessoas têm que ficar em pé em cima da toalha de mesa, sem ninguém pisar fora. O objetivo é virar do lado contrário essa toalha de mesa, sem que ninguém pise no chão. Então, eles conseguem. Mas aí é uma questão de equipe. Não tem como. Ninguém ganha, ninguém perde. O objetivo é cumprir com essa meta. Então, essas atividades, no início de uma oficina, de aulas de formação com professores, quebra essa questão de poder e promove que eles já entrem numa questão pensênica de trabalho em equipe, de cooperação, especificamente. Tem vários livros, você pode buscar na internet, jogos cooperativos, e eles são muito usados em empresas. Eu queria fazer uma pergunta. Está ligado aqui? Tá, né? Voltando para a questão aqui da psicomotricidade,
Eu não sei se você falou antes, né, que eu cheguei um pouco depois, a respeito da hiperatividade. A minha pergunta é o que contribui e sustenta essa hiperatividade na criança ou mesmo perdurando para a vida adulta. Foi falado, mas vamos aprofundar mais um pouco, né? A questão da hiperatividade, ela é considerada uma doença, né? Então aí tem que verificar qual é o grau de hiperatividade, né? Tanto que já foi falado aqui que tem o livro Hiperatividade Eficaz da professora Graça Razeira. Mas na minha prática, o que eu via? A incidência é maior nos meninos, nas meninas é menor, tá? E a hiperatividade de nível 3, ela é bem complexa para lidar, porque o menino ele tem dificuldade, ele vai correndo aqui, ele esbarra, ele vai derrubando tudo, ele vai... É bem complicadinho para lidar com essas crianças. Mas aí, no meu caso, só posso falar do meu caso, tá, gente? Então, o que eu fazia? Como eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia, eu tinha conhecimento para poder atuar sobre isso. Aí, primeira coisa, eu falava com o professor de sala de aula, a gente, né, pegava a pessoa responsável, os pais ou as mães, psicólogo, médico, fazia uma equipe transdisciplinar para poder atuar com essa criança. Porque essa criança precisa de ajuda. Ela não tem lucidez de que ela não está correndo aqui para derrubar tudo porque ela quer. Não, ela não controla o corpo dela. Né? Então, na hora que essa criança é medicada, é tratada com carinho, é tratada com atenção, eu dizia para o menino, eu tenho um menino que é referência na minha vida, o nome dele eu até falei já, é Rafael. Toda vez que alguém começava a brigar com ele, eu derrubava uma coisa e dizia, Rafael, agora você tem que me dar um beijo. Não, prof. Ele fazia assim, mas ele já reagia assim, não, agora eu quero um beijo, ou eu vou dar um beijo em você. Aí eu desarmava ele. Mas ele, no início, foi muito resistente, porque eles ficam resistentes ao contato físico também. Tá? Aí, conforme fomos indo, eu falei assim, depois não é mais só a prof, não. A nossa amiguinha também vai dar um beijo em você. Não, eles vão reagindo, mas eles vão gostando. Porque a criança, gente, ela gosta de afetividade. E o hiperativo que ele não tem é o afeto. Porque em casa ele esbarra, ele não faz nada que presta, ele quebra tudo, ele faz isso. Na hora que as pessoas começam a dar um outro tratamento para ele, ele também começa a mudar. E outro, ele está medicado para isso. Medicado muitas vezes pode nem estar, nem remédio assim, né, alopático, coisa assim. Mas ele tem medicação no sentido de uma equipe transdisciplinar. Todo mundo atuando com o mesmo objetivo. E isso faz uma diferença muito grande. Então, eu combinava com a professora de sala de aula o seguinte, eles não aguentam ficar sentados, não adianta, gente. Eu dizia, na hora que você vê que ele está muito... Já passou os 10 minutos, ele já fez o que fez, manda ele lá embaixo, vai lá pedir para a professora de Educação Física isso, manda ele buscar uma água, faz uma coisa, põe ele como teu ajudante. Cria função, cria tarefa, cria estratégia para lidar com essas crianças. Porque não adianta só dizer, ele é hiperativo e deixar. Você vai deixar? Aí fica naquela educação tradicional de 300 anos atrás. Não vai resolver. Então, tem que investir com aquilo que nós temos de conhecimento hoje em dia. Tem que criar estratégia para ajudar essas crianças. E dentro dessa situação aí, por exemplo, quando perdura para a adultidade... Fase adulta, né? O que você vê assim, dentro da sua experiência que sustenta essa condição para perdurar tanto tempo, né, sem uma melhora? Olha, a hiperatividade ela só vai melhorar com o tempo se a pessoa começar a tirar partido disso e ela estiver lúcida disso. Porque senão ela não sabe que ela não consegue fazer isso, que ela é destrambelhada ali, que ela diz assim, eu não consigo fazer isso, eu não tenho coordenação motora, eu não sou boa nisso. Geralmente a pessoa diz, eu não sou boa nisso, mas eu sou bom nisso. Mas ela não sabe por que ela tem aquilo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem bem grande. A filha foi diagnosticada agora com 17 anos com hiperatividade, mas o pai já está lá com 57. Ele assim, gente, tudo isso que eu sofri, que eu passei, e também é hiperatividade. Mas ele não sabia. Então, paga-se o preço por não saber que essa questão exagerada, esses movimentos exagerados, essa força, essa energia, porque não para, né? 24 horas, é energia. A criança não para, a pessoa não para. O adulto também não para. Ele tem dificuldade de relaxar.
de fazer uma reflexão, porque a pessoa não consegue parar para pensar. Eu sei, né? Quer falar? Mas obrigada, Alzira. É isso aí. Alzira, Pode na falar. parafatologia, na segunda linha, você pode ampliar um pouquinho como a assimilação energética simpática favorece o aprendizado psicomotriz? Isso aqui é... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Imagina eu, com 25 crianças, tinha vezes que eu estava com 50 crianças, que eu estava com 2 turmas fazendo atividade. Então, tem crianças que elas são afetivas por natureza. Elas são meigas, elas são queridas, elas se disponibilizam, elas ajudam os outros. Agora, em contrapartida, tem uns que vão derrubando tudo que encontram pela frente, não é? Então, quem que você acha que faz uma assimilação com as demais crianças? É aquela que é mais afetiva, que é mais carinhosa, que vem lá, eu posso ajudar você? E isso vai ajudando muito quando é em grupo. Agora, o contrapartida vai fazendo a desassimilação, né? Vai desassimilando tudo, vai derrubando tudo, né? Mas essas crianças que são mais afetivas, eu pegava como exemplo, no sentido assim, ó, vamos ajudar aquela outra pessoa que tem dificuldade aqui? Aí assim, mas prof, ele não quer, mas vamos tentar? Aí a gente começava, eu trazia sempre a questão da equipe. E aí as pessoas começam, quando a gente traz a pessoa para ela ajudar, a criança se disponibiliza. A criança ela é natural, ela é espontânea, ela quer ajudar, ela vai, ela... Gente, ela fica feliz quando ela consegue fazer uma coisa pelo outro. E o outro que tem mais dificuldade, no início ele meio que reage, assim, mas depois vai aprendendo. Então, essa questão da assimilação é o quanto a gente tem de empatia para poder lidar com a dificuldade do outro. Entendi. Outras 2 dúvidas. Uma que surgiu ao ler o verbete. Que existe alguma idade ideal para iniciar a educação psicomotora ou varia de pessoa para pessoa? Tipo, com 2 meses, com 3 meses, quando que é ideal você começar essa educação? Eu acho que ela já começa desde o nascimento, né? Porque é do nascimento que já começa, né? O primeiro movimento de sugar, você já começa... Então, a mãe coloca direito a criança no peito, a forma de colocar, a criança começa a morder uma mamila. Então, desde o nascimento já tem essa questão da educação psicomotora. Tem um autor francês que é chamado Jean Lebouche. Ele tem um livro sobre isso, a educação psicomotora de 0 a 6 anos de idade. Esse é um dos caras que eu mais gostei com relação a essa especificidade, né, que é a educação psicomotora. E ele vai abordando muito isso, que a criança ela vai aprendendo do nascimento. Conforme ela vai tendo esses estímulos, tanto que eu coloquei aqui no verbete, 3 questões de estímulos. Os pais, a escola, né, o meio e a questão da maturação neurológica. Então, esses fatores influenciam muito na questão dessa educação psicomotora. A mãe que tem os cuidados, que vai já ensinando a criança, desde pequena, fazer correto, fazer certo, sem pressa, sem atropelar, sem fazer isso, gente, a criança que chega em sala de aula, o nível de aprendizagem dela é outro. A diferença é muito grande. Então, vai de todos esses contextos em que a criança está envolvida, dentro entendeu? da pergunta dele, quanto mais cedo, melhor, é isso? Quanto mais cedo, claro melhor. que, obviamente, de acordo com a faixa, né? A dança, teatro, pilates, todas essas atividades que requerem uma maior concentração mental, uma maior coordenação, ela já é educação psicomotora ou educação psicomotora é uma coisa específica que não tem nada a ver com isso? Não, ela vai atuar, tipo assim, a educação psicomotora, eu estou abordando aqui mais a questão do método de ensino-aprendizagem, mas no Pilates, na dança, essas coisas, o que é isso? O que essa atividade favorece a pessoa? Cada vez mais o domínio corporal. A pessoa vai ter mais domínio corporal, vai ter mais autoconsciência corporal, ela vai tendo mais cognição de como o seu corpo funciona. E você chegou a perceber, dentro dos casos que você estudou, se o aumento da consciência somática, do domínio do soma, facilitou as parapercepções, o domínio energético? Você chegou a perceber esse tipo de situação? Já percebi, sim. Eu sou a cobaia de mim mesma nisso, né? E de muita gente que eu vejo também. Você pode citar um exemplo? Posso.
por exemplo, teve um curso, eu acho que foi logo no primeiro curso que o professor Hernandi deu, ele tem a dinâmica, hoje em dia é para a cirurgia, mas quando ele começou era campo holossomático, né? E nesse primeiro curso dele eu fui. E era bem no início, aqui no CEEC, estava começando, no início do CEEC não, no início das dinâmicas. Aí eu fui nesse curso, gente, eu saí desse curso à tarde e o meu pescoço estava travado. Eu não conseguia mexer meu pescoço. Eu falei, o que que é? Eu não tenho problema de cervical, eu não tenho nenhum problema somático. O que que está envolvido aí? Aí, como eu morava aqui no Basecom, eu fui para casa, eu sentei, trabalhei energia. Eu fui perceber, eu percebi o seguinte, ó, o fato de eu saber, de eu conhecer o meu corpo, de eu não ter problema, de eu identificar o que que eu tenho, eu identifiquei que aquilo que eu estava sentindo ali não era meu. Entende? Então, ali começa a fazer a questão da sinalética. O quanto que você vai decodificando aquilo que vai aparecendo no seu corpo. Um desconforto, uma dor, uma raiva, um antagonismo, isso é decorrente de você mesmo, de aspectos seus ou fisiológicos, ou é decorrente de energias, decorrente de outras consciências? Então, isso favorece muito a questão parapsíquica. Você desenvolver o seu parapsiquismo exige que você tenha um certo conhecimento somático. Certo. E na sua hipótese, você pensando, não sei se você já chegou a elaborar alguma teoria do porquê quando você tem mais músculos, você consegue ter uma maior potência energética para poder atuar no dia a dia. Você tem uma maior... É mais fácil você se manter energeticamente. Você tem alguma teoria em relação a isso? Eu não sei essa hipótese aí, eu não posso te responder não, porque eu não concordo muito com ela não. Não? Não significa que você ter músculo, você ter mais domínio energético. Não necessariamente. Não é que o ter mais músculos dá maior domínio energético. Mas, por exemplo, se você faz atividade física e você está com menos gordura, está com mais músculo, isso facilita o trabalho energético. Pelo menos na minha percepção. Mais massa muscular. Isso. Mas mesmo assim também eu não sei, eu não posso te responder porque eu não... Olha, eu vou te passar duas casuísticas para você. Vamos ver. Me ajuda, então, a analisar agora aí. Joia. Eu sou uma pessoa que eu faço atividade física sempre. Eu estou com 56 anos, tá? Eu sempre fiz atividade física. Eu fui jogadora de vôlei, depois eu fazia caminhada, fazia alongamento. Como eu sou formada em educação física e fisioterapia, eu sei muito bem o que é o melhor para o meu corpo. Tá? Certo. Só que isso também me dificulta as questões parapsíquicas. Porque o fato de você ter uma fortaleza de muscular aqui não me permitia relaxar. Porque a pessoa não significa... Por exemplo, se a pessoa tem essa questão de músculo, mas ela sabe relaxar, ela sabe dar passividade, ela sabe fazer isso, tudo bem. Certo. Mas não é a tendência natural. Porque a pessoa que tem mais músculos, que tem essa condição, né, muscular mais exacerbada, ela vai ter mais dificuldade para fazer o relaxamento. Você está falando da pessoa que é vigoréxica? Não precisa ser vigoréxica, não. Agora, Alzira, eu penso que o que você está falando tem muita relação com o estado de desintoxicação somática que o exercício continuado promove. Eu penso que é nessa linha aí que ajuda muito, acho fundamental. Não, deixa eu complementar, isso. Aí eu percebia que eu tinha mais dificuldade nas questões parapsíquicas. Quando eu passei pelo meu processo de quimioterapia, que o meu corpo ficou, assim, o soma ficou debilitado, no sentido assim, músculo, eu não podia fazer atividade física naquele momento. Certo. Então, foram 8 meses que eu fiz caminhadas levíssimas, quase não caminhada. Em contrapartida, as minhas percepções aumentaram muitíssimos, porque não tinha mais o domínio somático. O soma estava tranquilo, deitado, estabilizado, mas as questões parapsíquicas ficaram muito mais aware. Eu fiz umas experiências muito doidas nesses... Então, eu tenho os dois extremos. Agora, por exemplo, se você analisar o serenão reurbanizador, que a Solange acabou de falar aqui, ele era um oligofrênico.
Então, essas hipóteses exigem mais estudo, eu acho. Porque é difícil entende? de isolar, né? Porque também a pessoa com debilidade somática, dependendo, até acontece isso, né? Muitas vezes tem intervenção dos amparadores, no sentido de você ter uma doença, para aquilo acalmar você e fazer você refletir. É o meu caso. Então, acho que varia muito, depende... Né? Vai depender do contexto da pessoa, mas não dá para... Essas hipóteses exigem mais pesquisa. Mas eu penso, eu não sei o que você acha, Zira, mas eu penso que essa questão do exercício, promover a desintoxicação, que isso é um fato. Não, isso é o principal objetivo da atividade física. Por aí. Né? Não é o músculo em si, é a atividade mantendo o tônus somático e o soma desintoxicado, de toxina mesmo. Quando está parado, você vai produzindo, você vai se intoxicando. Porque tem um erro de interpretação aí, por exemplo, assim, a pessoa que faz muita atividade física, ela fica com uma hipertrofia. Então já dificulta aí, porque ela já tem o excesso de hormônio da própria corrente sanguínea. Agora você vê que, por exemplo, o que o professor Valdo coloca, né, que ele coloca para a gente, ensina, a questão da esteira, daqueles movimentos que eu não vou lembrar o nome, que ele faz de agachamento. Porque o nível, por exemplo, assim, nos testes de função muscular, tem o que a gente chama de tônus, né? Isso. Então tem 5 níveis tônus de tonicidade. Muscular. Então, o nível normal, adequado de tonicidade é entre o 2,5 e o 3, que é a pessoa fazer atividades físicas naturais, espontâneas, para ter a tonicidade normal. Não para cima e nem para baixo. Que é o processo da saúde, né? Você fazer atividade física para desintoxicar, para ter leveza, para ter habilidade, para ter flexibilidade, para ter isso, né? No sentido de saúde. Mas, enfim, é um belo campo de pesquisa aí para chegar nesse caminho do meio, né? E claro que com a idade isso vai se modificando, né? Essa questão da perda de músculo e tudo, de precisar já repor, enfim, porque vai com a idade, trabalhar mais. Porque a idade vai interferindo tanto nisso, a alimentação vai mudando muito, a forma de vida da pessoa muda. Até os problemas de coração que tem, né? Se você tem uma hipertrofia, depois quando você tem uma idade mais avançada, aquilo tudo decai, né? Murcha, e você tem maiores problemas de coração também. Uma série de tópicos aí a serem pesquisados, né, considerados. Mas vamos lá, tem ainda algumas perguntas. Tem uma sugestão aqui. A professora Alzira sugere a inclusão da contribuição do pedagogo alemão Friedrich Frobel. Não sei se você conhece, propositor do Jardim da Infância, Kindergarten. Ou seja, ele reconheceu as diversas fases evolutivas da infância, colocando-a como força autogeradora e não apenas esponja, buscando na liberdade da atividade seu desenvolvimento. Frobel foi da escola de Pestalozzi. Foi. Ele é muito bom, sim. Veja aí se você acha que vale a pena inserir alguma coisa. Agora, a verbetógrafa, em Fatologia, página 27, terceira linha. Você poderia comentar sobre a possibilidade de dominância somática e equilíbrio holossomático? Esse é o meu desafio nessa vida. Esse eu botei para mim como é o meu desafio. Que eu já estou passando tanta casuística, né, com esse meu soma nessa minha vida, que, vamos ver se eu fico atendo, né? Lúcida, autoconsciente, para que no próximo eu venha... Mas é engraçado que isso vem do meu curso intermissivo. Porque quando eu era pequena, eu já dizia para minha mãe, eu vou fazer nessa vida tudo o que eu posso para que na próxima eu possa vir melhor. Gente, olha só o que eu falava desde pequena. Então, passando por tudo que eu estou passando, estou bem, estou procurando buscar, fazer... E outra, durante a minha vida eu sempre cuidei muito do meu sono e da minha alimentação. Eu não exagerei com relação ao meu sono, eu não fiz nenhuma atividade assim exagerada, eu não entrava em nenhum tipo de esporte radical. Nunca bebi, nunca fumei, eu sempre cuidei do meu sono, né? E passo por tudo que eu passo, então eu vejo assim, o quanto que eu tenho de legado, de aprendizado nesta minha vida, para que na próxima vida eu já possa ter uma consciência maior
E vir com o soma mais maceteado para poder a mental somática atuar e render mais mental somaticamente, né? Então, isso que eu vejo que é a questão do domínio. O quanto você vai dominando o soma aqui, vai melhorando suas energias, a tendência a você ter um soma equilibrado, você também já tem umas emoções mais serenas. E com isso, significa o quê? Que a mental somática também já começou a atuar, né? Então, eu pressuponho que você melhorando tudo aqui, a tendência é a gente ter um soma melhor na próxima vida, né? Porque dominar o holossoma não é fácil não, né? Ah, nossa. Viva os serenões. Vamos lá. Professora Alzira, em binomiologia, página 29. Última linha, o binômio Tacon-Tales. Você poderia comentar esse binômio em relação ao tema, com exemplos? Bem, Tacon e Tales. Posso. Por exemplo, assim, ó. A Tacon, quando eu fazia, por exemplo, as minhas crianças, eu sempre parava e fazia as pessoas pensar, os meus pequenininhos já pensar. Eu dizia assim, vamos pensar? Quando alguém brigava ou arrumava uma confusão, eu sentava um do lado do outro, eu sentava no meio dos dois e dizia, por que vocês dois brigaram? Ah, professora, por que... Eu disse, calma, por que vocês dois brigaram? Ah, por que ele fez isso? Então, eu era meio a conciliadora das coisas, mas eu fazia eles pensarem no sentido, para que fazer aquilo? Aquilo melhora a relação dos dois ou piorava a relação dos dois? A briga sempre piora. Eu falei assim, então, o que isso leva para vocês dois? Aí com isso eu fazia a criança entender que briga não resolvia, pelo contrário, aumentava o desacordo, a desarmonia. E agora, em contrapartida, se eu chegava lá na criança, deixa, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Eu estou fazendo diferença para a criança? Não estou, gente. Não faço diferença. Na hora que a criança faz uma coisa que não é adequado, que passa batido, e você deixa aquilo porque você não quer se incomodar, aí fica complicado. Então, eu preferi, a minha vida toda, eu sempre tomei muito cuidado. Eu tenho que fazer e fazer bem feito. Para que eu não precise voltar a fazer a mesma coisa na próxima vida. Isso também é outra ideia inata minha. Então, isso é uma das coisas que eu priorizei muito durante todo o meu trabalho de educação física. Tanto dos pequenos, desde pequenos eu fazia isso, até o terceirão, até o povo grande. Porque muitas vezes tem, o que foi falado agorinha, questão de poder, eu sou melhor, minha família tem mais dinheiro, não sei o quê, o status, isso acaba influenciando no adolescente. Eu também mostrava para ele, parabéns que você tem tudo isso. Mas isso vai te deixar você mais nobre nas suas atitudes, no seu modo de agir? Você é melhor do que ele? Então, fazia as pessoas refletirem. Eu acho que isso foi o meu principal papel na questão da educação psicomotora. Agora, tem uma colocação aqui, eu vou ler, eu tenho a impressão que tem uma palavra aqui meio esquisita. Ela coloca, a medicalização, estou achando que é... Está certo? A medicalização do processo de aprendizagem, está certo? Eu achei isso meio esquisito. É o caminho mais fácil que muitos profissionais da escola encontram para não assumirem a reciclagem em sua formação pedagógica. O trabalho coletivo pressupõe encarar as diferenças próprias e dos alunos. O que diz sobre a formação da escola para atender às diferenças? Está certa a palavra? O que é essa medicalização do processo de aprendizagem? É uniformização? Você dar um remédio de verdade? É medicamento mesmo? É o medicamento, tanto não no medicamento que ela está perguntando aí. Ela está dizendo assim, o medicamento é assim, você aceitar aquilo é assim, está pronto, está acabado. E você não interfere num processo de ensino-aprendizagem. A gente, como agente de mudança, o professor, ele está a todo instante interferindo na vida dos adolescentes, ou das crianças, ou dos alunos, seja lá de quem for. E agora, por exemplo, o que eu entendo que ela está colocando isso? É aquele professor que vem, passa o recado, a sala, do jeito que entrou, a sala fica, os alunos ficam do mesmo jeito, então ele entra e sai e não faz uma mudança.
Aceita do jeito que está. Ah, porque é assim mesmo, não vai dar para mudar. É o contexto, é o regime político, é o regime que está aí. Entende? Então, pelo que eu entendo disso aí, nesse sentido. Porque fazer mudança exige esforço. Exige esforço não de uma pessoa só, de todo o grupo envolvido, né? E essa questão de atender as diferenças, né, é bem sério isso. Eu tenho uma escolas em geral. Você quer falar, Leuzene? Pode. Queria. Medicalização não seria a questão de você ter uma criança hiperativa e o professor solicitar dos pais o laudo, pedir para enviar para o médico porque ele não tem trabalho? É que a pergunta dela, como ela emenda para esse outro lado, o termo ficou dúbio, porque quando eu comecei a ler, eu achei que era isso, era medicamento. Depois, como ela entrou para essa área de diferenças, eu pensei, puxa, será que ela está falando de padronização, de você querer impor um remédio metafórico, vamos dizer assim, que já existe pronto, uma receita de bolo e fazer igual para todo mundo? Mas, enfim, eu acho que as duas questões são válidas e bem importantes, né, de serem consideradas, né? Porque, conforme você colocou, pode ser esse problema também de... É muito comum. De medicar para calar a boca das pessoas. Para ficar livre. É então, a criança toma medicação, aí é que ela vai se isolar e não tem essa coisa do esclarecimento, do acolhimento, da interação. Ela fica mais isolada ainda. Não resolve. Não resolve. Não é assim, Alzira? Você Eu teve não sei crianças se é isso que medicadas? ela tá Pode ser, perguntando, a né? pergunta está um pouco ambígua. Pode ser isso aqui também no início da pergunta. Alzira. Agora, eu queria aproveitar, Alzira, assim, lhe dar os parabéns pelo verbete. Obrigada. Gostei muito, assim, tem muita coisa relacionada também à minha área. E na página 27, na fatologia, na quinta para a sexta linha, a compreensão da lógica interna e externa das práticas psicomotrizes. Da lógica interna e externa. Aqui. Sabe o que eu pensei quando eu coloquei aqui? É aquilo que a gente manifesta. É o que está dentro da gente, não é? Eu posso manifestar alguma coisa que não está dentro de mim? Eu estou fazendo uma pergunta agora, gente. Eu posso manifestar alguma coisa que não está dentro de mim? Não, de um jeito você vai manifestar. Se tiver uma consciência... Entendeu? Não, mas eu digo assim, manifestar, você vai manifestar a sua lógica. O seu jeito de funcionar, o seu temperamento, a sua personalidade. Isso é você. Agora, se tem interferência de outras consciências, aí é outra coisa, né? Aí já muda de figura o contexto. Mas aí deixa de ser lógico. Porque o que eu entendo? Eu vou manifestar aquilo que é lógico para mim no meu entendimento cognitivo. Tá? Deu para entender? Deu para entender, sim. E dentro da prática psicomotriz, a criança ela manifesta aquilo que ela tem na cabecinha dela. Aquilo que ela consegue entender. Por exemplo, se a gente trouxer de novo a questão da hiperatividade. O que a criança hiperativa manifesta? O desequilíbrio da criança. O excesso de estímulo, né, neurocortical aqui, que ele vai estimular, que é muito acentuado, ele acaba passando o desequilíbrio consciencial que está dentro dele. E de maneira muito mais espontânea, né? Isso porque o adulto ainda consegue reprimir por causa do contexto social. E na criança, não. Como ela é muito mais espontânea e natural, quer dizer, então, que é muito mais fácil, né, ter o diagnóstico exatamente por esse comportamento. Sim. Então, aí eu acho que entra aquela questão que ela perguntou aí. Não entrar simplesmente naquilo que é visto só ali, sem fazer uma análise, fazer uma avaliação, ver o que é o melhor, ver o contexto, as pessoas envolvidas, o que pode ser feito. Então, exige muito mais apuro, né? Sem dúvida. Alzira, você disse que na sua atuação você pauta pelo fazer diferença. Agora, fazer diferença costuma, na boa parte das vezes, gerar um antagonismo. Como é que você lida com essa situação? Levanta poeira, costuma levantar. Levantava muita poeira, mas principalmente com as crianças.
Mas isso só, eu dizia assim, mas isso só no início. Eu trabalhei durante 28 anos e pouco, né? Eu dizia assim, eu me incomodo no mês de janeiro. De janeiro não, de março, que é o primeiro mês. Que reage, as crianças reagem, levanta a poeira, levanta aquilo. Mas depois, na hora que você abre o jogo, que você fala, que elas começam a ver a diferença, que elas começam a ser mais autônomas, elas começam a ser mais felizes, começam a melhorar o relacionamento. Elas começam a melhorar tudo, o negócio muda. Muda e muda muito. E depois que o aluno acostuma também com o método do professor, vai embora. Vai embora. Por quê? Uma que eles começam a gostar do professor. Porque na hora que a criança gosta do professor, ele demonstra isso claramente, gente. Claramente. Então, essa reciprocidade, esse carinho, esse afeto que você dá, você também recebe. Mas porque a primeira resistência é quebrar o padrão que vem de casa, gente. Porque se a criança vem de casa com um padrão de repressão, de não posso fazer isso, de não pode fazer aquilo. A outra, eu não posso, porque vinha a criança toda arrumadinha. Não, a mamãe falou hoje que eu não posso sentar no chão. Entende? Então você vai começar a mudar o quê? Uma pessoa estranha para aquele momento, para aquelas crianças, dizendo algo ou desdizendo muitas vezes o que os pais estão falando. Entende? Então, quebrar primeiro essa resistência. Na hora que você quebra isso, que você tem o afeto, que você dá o afeto, que a criança percebe, que muda tudo. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a presença, a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Alzira. Guardamos aí os próximos verbetes e estão todos aí convidados para as próximas tertúlias, tá certo? E muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 23 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Beatriz com o curso Princípios da Saúde Consciencial e a Cristina com os cursos da IAC. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisitos, abordando a saúde com enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início no dia 8 de fevereiro. Em Porto Alegre, São Paulo, iniciará no dia 15 de março. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 3025 1404. A sua participação neste curso promoverá a saúde em várias áreas de sua vida. Obrigada. Boa tarde a vocês. Informo que a IAC amanhã começa o curso Estado Vibracional e, após de amanhã, o curso Energizador Lúcido. É um fim de semana realmente importante para você poder, como enfoque pragmático do curso, visar o maior desfrute quanto ao emprego e domínio das bioenergias no dia a dia, tanto os casos especiais quanto os corriqueiros. O curso visa não só a performance bioenergética, mas ao desenvolvimento parapsíquico pessoal. O site para mais informações é sanpaulo@iac.org
desculpa, sampaulo@iacword.org, telefone 11 98 231 2462. E o local onde ambos dois cursos vão ser feitos de São Paulo mesmo, é Mercury São Paulo Pinheiros Hotel. O horário vai ser das 10 às 13 e das 15 às 20h30. Amanhã você pode, diretamente no mesmo local, poder fazer as inscrições. Aproveite e a C espera você. Para amanhã teremos o verbete Autorreeducação Psicossomática, com a especialidade Psicossomatologia, com o verbetógrafo Júlio César Paixão. Obrigado e boa tarde a todos.